Feliz Natal! Eu amo essa estação. Eu amo pregar na época de Natal, porque é tão precioso para nós. Na verdade é que Deus tem feito e dado tanta coisa para cada um de nós. Eu concordo com Gabriele que não dá para a gente sentar aqui e fazer nada, porque Ele tem investido muito em nossas vidas. E é nossa vez para investir nas vidas de outras pessoas. Yes. Amém? Amém. Eu quero mencionar, eu não sei se você sabia, mas Pastor André e Pastora Lucy vão, depois do culto, eles vão para o aeroporto e ir para a Inglaterra. Então, ore por eles, abençoe eles, dá $1.000 cada pessoa para eles. Uma coisa assim, eu não sei. Libras. Então, em nome de Jesus, sejam abençoados. Boas férias. Amém? E boa viagem. Eu quero falar hoje à noite sobre a plenitude do tempo. Você sabe o verso de Galatas, chamado Gálatas, obrigado. 4:4 que fala, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. André, tem como falar alguma coisa com o iPad para não desligar automaticamente? Eu tenho que bater assim. Eu esqueci. Então, na plenitude do tempo, uma frase que é poderoso realmente, que Deus estava olhando para a terra e observando as coisas acontecendo durante os séculos. E Ele decidiu, nesse momento, Ele decidiu antes, porque Ele tinha planejado tudo. Nesse momento, eu vou mandar meu filho, o Salvador, para essa terra. Às vezes, quando celebramos... Tá bom, obrigado. Às vezes, quando pensamos... Você tirou minha mensagem? Oh, não, isso não. Esse é o banco. Aham. Esse é o jogo do Flamengo. Ok, tá bom. Às vezes, quando celebramos Natal, porque é tão bonitinho, tão legal, e as canções são bonitas, a palavra melhor é bonitinhas. Às vezes não impacta nossas vidas realmente o que aconteceu, o que está acontecendo conosco. A mensagem do André, a semana passada foi muito impactante também. O nascimento de Jesus em cada um de nós e como significa essa verdade. Mas quando eu penso no nascimento de Jesus, eu não penso em um bebê bem bonitinho lá, deitado na manjedoura. E eu tinha a parte da palavra. Lá deitado no manjedoura, um bonitinho com animais ao redor e pessoas. Tudo parece muito... não com o poder que realmente estava sendo manifestado por Deus naquele momento. Na plenitude do tempo, Ele deu isso. O que estava acontecendo? Estava acontecendo assim. Era no tempo certo. Não era aleatório, mas planejado, coordenado com toda a história. Antes da fundação da terra, Ele tinha planejado para mandar Jesus como Salvador, um plano bem perfeito no momento certo. Era um evento que mudou tudo na terra. Era a culminação de tudo o que aconteceu do início da criação. Era o fim dos séculos, onde a humanidade era tentando alcançar justiça e santidade através da lei. Era
o início de uma época da graça que fez possível a humanidade chegar a ser justo e santo. Tudo mudou. Era da culminação da época da rejeição dos mandamentos de Deus e a rebelião que resultou em coisas difíceis, terríveis para essa terra e esse mundo. Uma grande ausência de justiça e santidade. O crescimento de perversidade até o mundo chegou nos fundos de desespero. E as pátrias do povo de Deus eram destruídas. E o povo dispersos, espalhado na terra inteira. A condição do povo resultou em como André falou a semana passada, resultou em um silêncio celestial. Uma ausência da voz e da presença de Deus. Imagine, era 400 anos sem ouvir de Deus. Sem ouvir nada de Deus. Entre o último profeta do Velho Testamento, que é Malaquias, até o livro de Tiago foi escrito em mais ou menos o ano 50 AD. Passou aproximadamente 400 anos sem ouvir de Deus. Se você quer saber sobre a condição da terra e do povo de Deus, quando ele parou de falar e mandar mensagens através dos profetas, você tem que ler o livro de Malaquias. Eles estavam rebelados contra Deus. Eles estavam roubando Deus por não dizimar. Eles estavam, nem me lembro todas as coisas, 6, 7 coisas que o profeta mencionou, que causou Deus virar as costas para a humanidade, para o povo dele, e não falar mais, e não se manifestar mais. Era a culpa do povo, qual não respeitava Deus, evidenciada pela desobediência que deixou eles, sem a intervenção de Deus, sem a orientação de Deus, sem a ajuda do Senhor. Deixado para tentar achar a si mesmo o caminho para navegar os perigos da terra. Então, silêncio celestial. Por causa de tudo isso, fica fácil entender o porquê o mundo caiu assim. O profeta Isaías escreveu a condição da terra assim, em Isaías capítulo 8, verso 22. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Isso era a condição do mundo. Pouco antes da plenitude do tempo, quando Deus mandou Jesus, o bebê. Essa era a condição, o resultado da rebelião do povo de Deus. Olham para a terra, eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Infelizmente, nós não aprendemos bem da história. E nós passamos esses ciclos de fazendo a mesma coisa. Deus manda reavivamento para lugares na terra. E nós regozijamos nisso. E Deus faz muita coisa e muitas pessoas acham Jesus e etc, etc. Mas, de novo, nós recusamos ouvir de Deus. Ainda Ele fala, e ainda Ele revela Ele mesmo. Mas nós fechamos nossos ouvidos para ouvir a voz dEle. Então, nossa condição pode ser marcada pela escuridão, pela ansiedade, etc, etc. Mas a coisa que é tão legal é se eu posso abrir isso sem jogar água no chão. Estou conseguindo. Juliana tem muita misericórdia em mim. Quando estamos caminhando na rua e tem um buraquinho,
uma coisa, ela pega meu braço para ajudar esse velhinho a passar por essa dificuldade. Então, eu estava pregando, eu não me lembro o que, mas vamos ver. A coisa que é tão bom é sempre tem um prazo, uma data de vencimento de nossa dificuldade. Amém. Amém. Mesmo se é um ataque do inimigo, ou mesmo se é um resultado de nossa própria rebelião, sempre tem um prazo. O mesmo profeta Isaías profetizou que existe um prazo do tormento e perturbação do povo de Deus. No caso do evento em Isaías 7, onde foi? Isaías 7, versos 4 a 8. Aconteceu assim. O profeta estava dizendo, a história é que o inimigo estava dizendo a respeito do povo de Deus. O profeta estava dizendo, Deus estava mandando através da profeta com essa mensagem que fala assim: tenha cuidado, acalma-se e não tenha medo, porque eles estavam enfrentados com dois caras de Síria que pretenderam derrubar o país de Israel, dividir e colocar um cara deles para governar o povo de Deus. Então o profeta falou com eles: tenha cuidado, acalma-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos resgatá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Note que a palavra então fala, Deus falou através do profeta: assim diz o soberano, o Senhor, não será assim. Quando você está enfrentado com as ameaças da vida de outras pessoas, lembra que Deus sempre tem a última palavra, e Ele tem um prazo, uma data de vencimento em respeito de que você está sofrendo. Não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria e Damasco, e a cabeça de Damasco e Rezim, em 65 anos, uma data de vencimento. 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Quando vem essas ondas de problemas em sua vida, tem que lembrar que tem uma razão, mas mais do que a razão, tem um Salvador que falou: não será assim. Vai chegar um dia quando eles serão ruinados. Você provavelmente lembra o verso em Jeremias 29, versos 10 e 11, que fala, depois, eu acho que é 65 anos de novo, depois esse tempo, eu vou cumprir a minha boa palavra sobre vocês. Amém. Depois, se não me engano, depois de 65 anos, eu vou cumprir a minha promessa para vocês. E eu sei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, não de ruim. Para vós dar um futuro e uma esperança. Amém? Amém. Então, cada vez você se acha numa situação assim, lembra isso. Deus já tem planejado o final dessa coisa. Então, ele falou com o rei Acaz, naquela instância em capítulo 7 de Isaías. Então, pede um sinal.
Pede um sinal que essa realmente é a verdade. Que Deus realmente vai te resgatar. E o rei falou, não vou pedir não vou pôr na prova de Deus. Eu não vou pedir um sinal. Então Deus falou que, cara, que sacanagem. Eu vou te dar um sinal, então. E isso é o sinal que ele deu. A virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emmanuel. Aleluia. O sinal que Deus está em seu lado e que vai terminar a prova em que você está passando é o Emmanuel. Amém? Amém. Em Mateus capítulo 2, se eu me lembro, quando o anjo falou com José para não jogar fora Maria, porque ela estava grávida, ele falou que ela vai dar à luz e você vai chamar ele Emmanuel, que significa Deus conosco. Se lembra, eles passaram como um povo 400 anos, não ouvindo a voz de Deus, não experimentando a presença de Deus. Deus está chegando agora. Não experimentando a presença de Deus, mas ele falou que eu estou mandando o Emmanuel, que significa Deus conosco. Mais uma vez ele estava dizendo, então, terminou essa silêncio celestial. Eu vou falar com vocês de novo. O sinal é e sempre será Emmanuel. A vinda do Emmanuel marca o final das trevas e as ameaças assustadoras. Então, essa Natal, lembra que a vinda do Emmanuel para você marca o final da sua situação tão grave. Isaías 9:2, mesmo o profeta falou, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Que é a luz? Ele explicou alguns versos depois, porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tudo o que precisamos. Tudo. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e ou firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O Emmanuel é a intervenção milagrosa dentro na escuridão da terra. Amém. Nossa libertação, vindicação e vitória ficam ligadas com o nascimento de Jesus. Não pode separar. Com ele, a derrota do inimigo é assegurada definitivamente. O tempo certo, o tempo determinado, na plenitude do tempo, ele mandou o Filho Jesus. Eu gosto muito a maneira que Mateus escreveu sobre a história ancestral de Jesus, listando os pais de fulano, pai de fulana, pai de... E no final desses versos ele falou assim, portanto, são 14 gerações, de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio de Babilônia, e 14 do exílio da Babilônia até Cristo, o grande libertador. Era uma simetria, é a palavra certa? Pronunciei certo? Uma simetria, não, agora esqueci como é pronunciado. Simetria que ele mostrou para nós, que indica que Deus tem tudo em controle e que ele vai mandar, iria mandar naquela época, no momento certo, na plenitude do tempo. 14 anos aqui, gerações, 14
14 gerações, etc, etc. Ele tinha bem planejado. Na plenitude do tempo, Jesus chegou aqui, naquele bebê. Deus tem tudo em controle. E que nada aconteceu sem razão. O nascimento de Jesus aconteceu não num momento aleatório, nem por sorte, nem o resultado de uma progressão evolucionária que aconteceu, que ele chegou, mas era uma determinação revolucionária pelo omnipotente, supremo, soberano, magistrado do universo. Planejado. Então, ele não está não sabendo nada sobre sua situação. Ele sabe bem exatamente o que você está passando. Ele já tinha planejado. Então, no momento certo. Mas eu não quero deixar Deus não falando com o povo. Depois de 400 anos, era uma coisa muito horrível. Para quebrar essa ausência da presença do Senhor e a voz dele, ele enviou o Emmanuel. A significância disso era revolucionário para aquele povo que estavam acostumados a não ouvir mais de Deus. Dentro dos corações do povo que perderam a consciência ou realização da presença de Deus, começou a crescer uma esperança da possibilidade que a voz e a presença do Altíssimo estivessem novamente presente com o povo de Deus. Começou essa. Acha que é possível que vamos ouvir de Deus de novo? Ouvimos que os antepassados falaram sobre um Deus que amava a gente, que cuidava a gente, que guiava a gente, orientava a gente, mas acha que é possível? Mas quando o Jesus chegou, o Emmanuel chegou, eles começaram a ter uma nova esperança. Então Deus, o Pai, mandou seu filho Emmanuel, que segundo o Evangelho de João é chamado o quê? O Verbo. Deus mandou seu filho, o Verbo. Em outras palavras, ele começou a falar de novo. Depois dessa ausência de falar conosco, a primeira palavra que ele falou era na forma daquele bebê lá na manjedoura. O Verbo, Jesus, o Emmanuel. Deus conosco. A história do Emmanuel é a história da intrusão poderosa da luz dentro das trevas, da vida dentro da morte, da libertação dentro da escravidão, do pecado e de maldade, da esperança dentro do desespero. Deus mesmo, o Todo-Poderoso, dentro das circunstâncias da humanidade, o qual, pelo pecado e rebelião, perdeu o caminho certo, tornou-se agarrado pelas esquemas diabólicas do inferno e seu chefe, Satanás. Mas o Emmanuel penetrou o desespero da vida terrestrial com a plenitude dos recursos celestiais e dinamicamente e majestosamente. Eu pensei nessas palavras. Não, eu não estou. Ninguém falou comigo. Usa essas palavras porque são. Eu pensei, mas eu tinha que dar uma olhada no dicionário para saber o que é certo. Então, vou para trás. O Emmanuel penetrou o desespero da vida terrestrial com a plenitude dos recursos celestiais e dinamicamente, majestosamente derrotou o inferno e Satanás. E então nulificou o poder da morte e liberou a humanidade. Isso é a história de Natal. Era a estratégia essencial para a vitória na luta de reino contra reino. Então, em Lucas, capítulo 2, verso 13, se não me engano. Fala assim, mas antes disso, verso 10. Mas o anjo lhes disse:
Não tenha medo. Se lembra que o anjo apareceu aos pastores lá na área de Bethlehem? Belém, eu morava no Belém do Brasil, esqueci como dizer. Belém. Se lembra a história? Então, um anjo apareceu, assustou eles terrivelmente, eles estavam aterrorizados, mas o anjo falou. Então, verso 10. Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que boa! De novo, é fácil para ouvir essas palavras e pensar que, sim, eu sabia, eu aceitei Jesus como Salvador quando eu tinha 7 anos de idade. Eu ouvi essa história tantas vezes, agora eu tenho 73, então 65 anos de ouvindo essa história e lendo essas palavras, e às vezes é fácil para perder o poder que estava acontecendo. Naquele pronunciamento, anúncio do anjo para os pastores era poderoso. Hoje nasceu o Salvador. Eles passaram 400 anos sem a presença de Deus, sem a voz de Deus, em escuridão, com trevas cobrando a terra. E agora, eles ouviram essas palavras, mas pensa nisso, tinha mais que um anjo naquele local. Depois que ele falou, a Bíblia fala em verso 13, de repente uma grande multidão, tenta imaginar, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. É uma boa canção, é muito bonitinho, como eu falei, para cantar essa canção de Natal, mas a verdade é, quando é uma multidão de anjos, quando eles ouvirem a mensagem do primeiro anjo, eu imagino que era assim. Essa multidão dos anjos sabia tudo isso, sobre a situação e a condição na terra. Eles quais estavam nos céus com Deus sabiam a história da humanidade. Notaram quando Deus ficou triste por causa da condição neste mundo. Sabiam da guerra entre as forças de bem e do mal. Sabiam a destruição feita pelo pecado nas vidas da criança mais preciosas para Deus, a humanidade. E estavam preocupados pela escuridão que cobriu a terra, o povo da terra. Imagine lá nos céus, milhares de anjos, nesse momento da história, a plenitude do tempo. A palavra de André. Uau! Imagine eles, ouvindo a mensagem, ficando excited, animados. A Bíblia não fala exatamente isso, mas os anjos têm a habilidade para ficar cheios de alegria e expressar uma emoção assim. Enquanto o primeiro anjo apareceu e anunciou, não tenha medo, estou trazendo boas novas de grande alegria, etc. Aquela grande multidão de anjos perderam controle e o decoro celestial. E com tanta alegria e força, eles quebraram as barreiras entre os céus e a terra. Eles penetraram a cortina que escondia as atividades dos céus, dos habitantes da terra, e manifestaram-se totalmente abandonado em louvor e descontrolada alegria, proclamarem em voz alta, glória a Deus nas alturas. Bem consciente da condição da terra antes daquele momento, cheia de alegria, porque finalmente na plenitude de tempo, Jesus foi manifestado como Salvador.
Eu tenho uma pergunta. Então, vocês poderiam estar perguntando, como essa aplica na minha vida? Boa pergunta, muito obrigado por perguntar. Como essa aplica na minha vida? Você já sabia. Em qualquer e toda situação, mesmo que é terrível, escura ou assustadora, não é o que vai te resgatar, mas é quem vai te resgatar. E o nome dele é Emmanuel. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, Emmanuel. Fique em pé, por favor, comigo e vamos levantar nossas vozes, nossas mãos diante de Deus e louvar Ele por causa de que Ele veio naquele momento certo. Não somente como bebê, mas como a manifestação do poder de Deus para salvar o mundo. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia.